Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então terminar a aula de títulos privados. Nós paramos na última aula na parte da questão numérica das debêntures, não é isso? Vamos resolver? Vamos lá então. Nós paramos nesse slide aqui, ok? A companhia FAC-X emitiu recentemente na BMF-Bovespa um lote de 2.500 debêntures com preço igual ao seu valor nominal de R$1.000. Os custos incorridos pela empresa nessa captação foram de 5,25%, custos com colocação, emolumentos e deságio, calculados sobre o valor bruto captado pela empresa. No termo de emissão, constava que a empresa se comprometeria a remunerar os seus debenturistas com uma taxa nominal de 13,5% ao ano, com pagamento semestral de cupom, durante os 6 anos de contrato. Então, aqui são 12 cupons semestrais. Os custos de transação incorridos pelo debenturista foram de 0,85% do valor investido. Custos mesmo para pagar as taxas de corretagem, de custódia. Com base na aplicação de uma investidora que comprou 190 debêntures da empresa, permanecendo com elas até o final do contrato, calcule. Então, o exercício ele tem duas perspectivas. Nós vamos calcular o custo efetivo da empresa, porque é um financiamento que a empresa está fazendo ao emitir a debênture, e a rentabilidade efetiva da investidora, porque ela está investindo ao adquirir as 190 debêntures, ok? Vamos começar, então, calculando quanto a empresa captou em termos brutos e líquidos, né? Ela emitiu 2.500 debêntures com valor futuro de R$1.000. Para isso, ela vai pagar um custo, né, de captação de 5,25%. O que é esse custo? Colocação, emolumentos e deságio. Basicamente, é aquela ideia de você ter que contratar uma instituição financeira para fazer a organização desse processo de emissão, pagar as taxas da instituição, enfim. Então, no líquido, a empresa vai captar menos do que os 2.500 vezes 1.000. Vamos lá, então? Eu fiz a resolução nas notas de aula mesmo, tá? Vou abrir aqui. Bom, então, quanto que ela capta a empresa em termos brutos? 2.500 debêntures vezes 1.000, R$2.500.000. Só que ela tem um custo de transação de 5,25%, né? Então, ela capta menos esse valor aqui. Ela capta, então, 2.368.750, ok? Aqui eu já calculei o cupom semestral. Como ela paga 12 cupons semestrais, né? Correspondente a uma taxa de 3,5% ao ano, eu preciso transformar essa taxa em semestral. Lembra que eu comentei com vocês? Sempre na hora de montar a rentabilidade e os fluxos, a gente monta na mesma periodicidade de pagamento do cupom, ok? Então, vamos transformar esse cupom em cupom semestral. A taxa elevada a 1 sobre 2, porque é um semestre em 2 semestres, né? Menos 1 vezes 100, 0,065364, ou seja, 6,53% ao semestre. Na letra B, pede-se para calcular quanto a empresa vai pagar de cupom por semestre. Então, nós vamos pegar a taxa de cupom semestral vezes a quantidade o valor nominal da debênture, né, que é cupom vezes valor nominal, que a gente chega no valor financeiro do cupom, vezes a quantidade de debêntures. Então, ela paga R$ 163.409,5 por semestre em forma de cupom. Quanto que a investidora vai receber? Ela vai receber essa mesma taxa de cupom semestral vezes o valor nominal do título vezes 190 debêntures, que foi isso que ela comprou, ou seja, R$ 12.419,12 por semestre, ok? Aí vamos lá na letra D. Vamos voltar aqui no enunciado.
Na letra D, nós pedimos para calcular o valor do imposto de renda retido na fonte, em cada cupom. No caso aí, para imposto de renda retido na fonte para pessoa física, ou seja, para investidora, né? Veja bem, cada cupom é recebido num período, concordam comigo? O primeiro cupom é recebido no primeiro semestre, o segundo cupom no segundo, e são 12 semestres no total de investimento. Para facilitar as contas, a gente usou uma estimativa de imposto de renda médio. Lembra que eu comentei com vocês que na renda fixa o imposto de renda é regressivo? Quanto mais tempo você fica com o título, menos você paga de imposto de renda. Então, a taxa de imposto de renda vai de 22,5% a 15%. Como ela recebe os cupons em épocas diferentes, ela tem alíquotas diferentes de imposto de renda ao longo do tempo incidindo nesses cupons. Mas, para facilitar a conta, a gente usou uma estimativa média de imposto de renda para o período todo, que foi de 16,5% médio, ok? Essa alíquota que a gente vai aplicar. Então, vamos voltar lá para o exercício. O valor que ela recebe por semestre de cupom vezes 0,165 dá um imposto de renda de R$ 2.049,15. Então, ela vai pagar aí R$ 12.419,12 menos R$ 2.049,15, R$ 10.369,96 por semestre, ok? Bom, na letra E, nós perguntamos o seguinte: elaborar o fluxo de caixa da operação na perspectiva da empresa e determinar o custo efetivo mensal e anual da captação. O que é interessante aqui? Vocês vão observar que sempre que você precisar contabilizar, né, uma taxa efetiva de um investimento, que envolva várias taxas intermediárias, por exemplo, aqui a investidora está pagando imposto de renda, ela está pagando custo de transação, ela está recebendo os cupons nos fluxos diferentes do tempo. Vale sempre a pena usar aquela formulinha da TIR, porque ela te dá a rentabilidade média considerando vários fatores. Então, no momento que a gente joga isso no fluxo, né? Aqui eu estou falando da investidora, mas vale para a empresa também, tá, gente? Quando a gente joga isso no fluxo, você contabiliza tudo no tempo certinho e todos os custos ou despesas que a empresa tenha, né? Ou a investidora tenha. Consequentemente, quando você faz a TIR, você leva tudo isso em consideração e calcula uma taxa efetiva na operação. Então, ela é muito útil e isso vale para qualquer tipo de operação que você fizer. Mais para frente, por exemplo, nós vamos usar ela de novo na hora de calcular a rentabilidade do investidor comprando e vendendo uma ação, por exemplo. E aí a gente vai entrar com taxa de custódia, corretagem. Então, assim, nós vamos usar muito essa lógica para poder chegar na rentabilidade dos investimentos, tá bom? Então, vamos calcular para a ótica da empresa. Quanto que a empresa tem de custo mensal e anual na captação? Bora lá, então. Essas aqui são as minhas notas de aula. Eu pensei assim, eu vou passar como se eu estivesse passando no quadro mesmo. Bom, a minha letra não é uma das melhores, mas eu acho que dá para entender aqui. A empresa, ela está captando recurso na data zero. Quanto que ela está captando aqui? 2.368,750, que nós calculamos lá em cima, ok? Isso que ela capta na data zero. Então, eu montei aqui, tem uma entrada na data zero. Faltou até escrever o valor aqui em cima, mas ele está aqui embaixo, ó. Ok? Perfeito. Aí, do período 1 ao período 11, ela paga o quê? Cupons, tá? Ela paga cupons de 163.409,5, que nós calculamos aqui em cima, ó. Aqui, 163.409,5. Então, ela está pagando esses cupons. Ok? Então, são 11 cupons de 163.409,5. No 12º semestre, ela paga o último cupom
mais o principal, que ela tem que devolver o principal também para os investidores. Então, 2.500.000 mais o último cupom, 2.663.409,5. Aí, o que a gente tem que considerar? Diferente de tudo que a gente tem feito até agora, isso aqui é um fluxo de captação, não é um fluxo de investimento. Então, a primeira entrada do fluxo é positiva, por isso que a gente não colocou o CHS aqui, que ela é uma captação. As próximas são saídas, os próximos fluxos são saídas. Então, isso aqui é o quê? Um fluxo de financiamento. Primeira entrada, depois as saídas. Por isso que aqui a gente coloca o CHS, tá? Porque tem que alterar o sinal, não é mais positivo, é negativo, e repete esse valor por 11 períodos, 11 GNJ. O último fluxo, como ele é diferente dos 11 fluxos anteriores, nós temos que lançar ele individualmente, também com sinal negativo, CHS, GCFJ, ok? Peço para achar a TIR, ele vai me falar, olha, o custo do financiamento é 720,46% ao semestre. Se eu levar isso ao quadrado menos 1 vezes 100, me dá a estimativa do custo efetivo da empresa no ano, ok? Bom, a letra F. A letra F perpassa pelo fluxo de caixa da operação na perspectiva do investidor e pede para calcular a rentabilidade líquida mensal e anual obtida na aplicação. Agora que eu vi que eu calculei o semestral e o anual, né? E aqui tá pedindo mensal, tá? Bom, vou voltar lá e eu faço o ajuste aqui. Deixa eu ver se aqui eu calculei mensal, não, aqui eu também só calculei semestral e anual. Vamos fazer o seguinte, para facilitar a vida, se fosse mensal era só elevar o que? A 1/6 a taxa semestral ou a 1/6 a taxa anual. Mas para facilitar a vida, troca aqui para mim de mensal para semestral, tá? Então, o custo efetivo semestral, aqui na letra E, e na letra F, deixa eu mostrar aqui para vocês. Troca aqui para mim, custo efetivo semestral ao invés de mensal e rentabilidade líquida semestral ao invés de mensal, por favor, ok? Então, vamos lá calcular os semestrais e anuais. Na letra F, então, nós vamos fazer isso para a investidora. Ela tem um custo de transação de 0,85% do valor investido, né? São 190 debêntures vezes 1.000, que é o valor futuro. Então, ela paga 1.615 aí de custo de transação na operação. Bom, então, nós temos que somar esse valor que ela paga com o valor que ela investe, de 190 mil. Então, na verdade, o efetivo que ela investe é menos 191.615. Ok? E aí, nós temos 11 períodos que ela recebe o cupom. E aí, aqui a gente está contabilizando o cupom líquido de imposto de renda já, porque a gente quer achar essas taxas líquidas, né? 10.369,96, nós calculamos aqui em cima, ó. 10.369,96, valor líquido do cupom semestral. Então, eu vou jogar ele aqui embaixo, ok? Repetir ele 11 vezes. E no 12º semestre, nós temos esse último cupom, mais o resgate dos 190 mil de novo, que ela investiu, que é o principal, ok? Então, esse fluxo aqui vai seguir os fluxos tradicionais que nós fizemos, que são o primeiro fluxo negativo, por isso CHS, os próximos positivos, então 11 positivos de 10.369,96 e o último 200.369,96. FRR, eu chego aqui em 5,36% ao semestre, elevado ao quadrado menos 1 vezes 100, eu chego na taxa de, deixa eu ver como é que eu tiro esse troço daqui, aproximadamente 11% ao ano. Ok?
enfim, 11% ao ano. É isso, a resolução do exercício é essa, tá? Qualquer dúvida, vamos tirar nas aulas de tira dúvidas. Bom, vamos falar agora de um papel que é muito popular também entre os investidores pessoas físicas, que é a LCI. Por que ele é popular? Porque ele é um papel isento de imposto de renda e IOF. Então, basicamente, a rentabilidade que ele te dá já é a rentabilidade líquida. Desculpa. Enfim. A LCI, ela é um papel que tem um prazo limitado pelo prazo das obrigações imobiliárias que serviram de base para seu lançamento. O que é uma coisa que as pessoas têm que entender, que elas confundem muito? Elas acham que quando elas estão comprando uma LCI, elas estão comprando um empreendimento imobiliário. E na verdade não é isso. O risco de crédito é com o banco. Então, é uma forma de captação de banco, assim como o CDB, só que o banco só vai poder destinar esse recurso para financiar crédito imobiliário. A mesma ideia da LCA, letra de crédito do agronegócio. Ela só vai poder usar esse recurso para financiar agronegócio. Então, não é que você está comprando um empreendimento imobiliário que vai assumir o risco de um empreendimento imobiliário. Na verdade, o risco é com o banco, inclusive esse título também é garantido pelo FGC. E o banco é que vai só apenas poder destinar isso para o crédito imobiliário, tá bom? Isso é bom frisar. A nomenclatura é parecida, ela tem valor nominal, valor de resgate, taxa de juros, um indexador, são títulos geralmente pós-fixados, é o que você vê sendo oferecido no mercado, e tem data de vencimento. O que acontece aqui? Essas LCIs, elas vão ter, daqui a pouco eu volto aqui, elas vão ter as condições de vencimento determinadas pelo indexador. Então, olha só, se a gente pegar a mais tradicional, que são os LCIs indexados pelos CDIs, você tem que ficar no mínimo 90 dias na operação. Então, você tem que ficar 3 meses sem poder mexer no seu capital. Não pode tirar, tá? Por quê? Porque 90 dias é o prazo mínimo de vencimento quando ela não é atualizada por índice de inflação. Se ela for atualizada por índice de inflação, o que não é muito comum de se ver, geralmente a gente vê atualizada pelo CDI, ela tem prazo mínimo de vencimento de 36 meses se for atualizada pelo índice de inflação em termos mensais e de 12 meses se for atualizada por índice de inflação em termos anuais. Então tenham em mente isso. Vou aplicar meu dinheiro na LCI. No mínimo 90 dias você tem que deixar o dinheiro lá, tá? Não pode resgatar antes. Bom, como eu disse, ela vem garantida também pelo FGC, as mesmas regras, né, do teto de 1 milhão, dos 250 mil, valem aí para os CDBs, né? Na verdade, aquele 250 mil soma tudo que você tem investido nesses ativos que são garantidos pelo FGC. Então, 250 mil por conglomerado financeiro contabiliza CDB, contabiliza LCI, contabiliza LC, que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Então, assim, tudo isso entra no somatório desses 250 mil. Não é 250 mil por ativo financeiro, é 250 mil por CPF de um mesmo conglomerado financeiro. Lembrando que agora o governo limitou a soma dos conglomerados financeiros a 1 milhão, tá? Então, tem isso também. Se você achar que tem possibilidade de precisar do seu dinheiro antes do vencimento, opte pelo CDB, mesmo que ele tenha imposto. Então, o que você tem que fazer? Calcular a rentabilidade líquida do CDB e comparar com a rentabilidade do LCI. E calcular a rentabilidade líquida do Tesouro e comparar com a rentabilidade do LCI, tá? Eu, particularmente, em determinados momentos econômicos, eu acho que o Tesouro Direto ele fica sendo título de maior atratividade para você, mas como eu disse, em determinados momentos de ciclos econômicos, porque a regra básica é compra quando a taxa está mais alta para tentar sair quando a taxa começar a cair, né?
E aí, obviamente, o Tesouro Direto tem essa peculiaridade, pode ter volatilidade no caso de resgate antecipado, e a rentabilidade pode ser diferente do que foi acordada na aquisição do papel, se você sair antes do vencimento, podendo ser até negativo. Então, isso também as pessoas têm que ter em mente. Esse detalhe básico. Entrar no Tesouro tem que ser um recurso que você pode deixar lá até ficar viável para você tirar, tá? Não é um recurso que você vai precisar com prazo específico. Aí eu já acho muito arriscado, a menos que esse prazo específico coincida com o vencimento do papel. Se você vai usar um recurso que tem uma definição, que tenha digamos assim, um uso específico no futuro, tal data eu preciso tirar o dinheiro porque eu vou precisar gastar, é melhor você optar pelo CDB ou LCI, porque em tal data a economia pode dar uma virada e você ter uma rentabilidade negativa se a taxa, por exemplo, de desconto do seu título do Tesouro subir muito em relação à taxa que você comprou, tá? Então, Tesouro Direto, só entre se for um dinheiro que, na pior das hipóteses, você possa esperar até o título vencer, ok? Caso contrário, vai para o CDB, vai para a LCI, vai para a LC, combinado? E debêntures é a mesma lógica do Tesouro, só entra se for um dinheiro que você pode deixar lá, tá bom? Aí um exemplo de LCI, né? Esse aqui também do Banco do Brasil, é um exemplo mais ultrapassado, nós vamos ver uns exemplos mais atualizados em termos de rentabilidade praticada hoje. LCI pós-fixada com resgate. A remuneração do título se dará com a aplicação do indexador, determinado pro rata temporis. O cliente poderá resgatar o título de forma total pelo saldo atualizado pela taxa de juros pós-fixadas, calculadas pela variação do CDI. No caso aqui era 73% de CDI, com vencimento em 17/3/2021. Só que como era um título atrelado ao CDI, você só precisa ficar no mínimo 90 dias, ou seja, ela já viabiliza o resgate antecipado a partir do 91º dia, ok? Então, você pode aí resgatar ou no 91º dia, ou nos períodos entre o 91º dia e os 2 dias antes do vencimento do título. Bom, isso aqui foi um print que eu dei lá em 2018, das LCIs também, de alguns bancos que estavam sendo oferecidos do ABC e da Original. As aplicações eram mais altas, né? Mas aí, como eu disse, é um viés da minha corretora. E as taxas estavam sendo oferecidas 85, 88, 90, 93% de CDI, tá? Agora, em 2020, em 3/8/2020, você já consegue comprar os títulos de LCI com os valores um pouco mais baixos, né? Também os bancos mais desconhecidos, Barigüi, BTG Pactual é um banco grande. Banco Máxima, razoável. Agora, Barigüi eu nunca ouvi falar. E Banco Pan também, assim, já ouvi, mas Barigüi é diferente. Foi agora observando aqui a primeira vez. E observe também que o Barigüi é o que está no maior percentual de CDI, ok? Então, aquela regrinha, quanto mais esquisito o nome, maior o prazo também, tende a pagar mais. Um percentual maior do CDI. Mas é o que eu falei. Um percentual alto de uma coisa que é baixa, vai dar alguma coisa baixa também. Então, assim, enfim, 116% de 2% é quase nada. Lembrando que isso aqui já é a rentabilidade líquida, tá? Então, é o quanto você efetivamente já receberia. Um último papel aí dentro da renda fixa, para fechar a nossa discussão, que também tem sido democratizado para pessoa física, a LC ou letra de câmbio, tá? Ela é muito semelhante ao CDB, emitido por banco. A diferença é que a LC é emitida por financeira, tá? Você não vai ver banco emitindo LC, ela é emitida por financeira. Qual que é a diferença de uma financeira para um banco?
As financeiras, elas têm atividade fim muito semelhante ao banco, que é promover financiamentos. Então, elas vão oferecer empréstimos pessoais, financiamentos de bens e de bens, e também investimentos para captar recursos. Só que as financeiras só podem oferecer 2 tipos de investimento: a LC, que é a letra de câmbio, e o RDB. O RDB é um CDB emitido por financeiras, enquanto o CDB já é emitido por banco comercial. O RDB é muito parecido com o CDB, sendo que a principal diferença é a não negociação dele no mercado secundário, ao passo que o CDB você pode tentar desfazer no mercado secundário se você não quiser ficar até o vencimento. O RDB não pode, você tem que ficar até o vencimento. Então, o RDB é frequentemente emitido por financeiras, assim como as letras de câmbio, ok? As letras de câmbio também são garantidas pelo FGC. Então, tem essa, digamos assim, garantia, né, daqueles mesmos valores. E, apesar dos valores de entrada da aplicação girarem em torno de 30 mil as letras de câmbio, vocês vão ver no print que eu dei da minha corretora que não necessariamente eles estão requerendo esse investimento inicial tão alto assim, tá? Bom, ao investir nesse título, é necessário ter em mente que você vai precisar descontar o imposto de renda, o mesmo imposto de renda que a gente viu para os outros títulos, aquela tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%. Aí, alguns exemplos aqui de LCs, né? Letra financeira. Bom, eles estavam sendo emitidos aí com vencimento em 2018, com vencimento em 2019, requerindo uma aplicação inicial aí de R$10.000. Taxa de 106% do CDI, 109% do CDI, 114% do CDI. Com certeza esse vencimento aqui é 2020, não 2010, tá? Tá digitado errado. Em 2020, essas taxas aumentaram porque também a Selic caiu. Mas a aplicação inicial também está girando em torno de R$10.000 aí, tá? Com vencimentos mais curtos, por assim dizer. E aqui, então, como eu disse, você tem que ficar até o vencimento do título. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas de títulos privados e se preparem aí, que a próxima aula vai ser sobre o mercado acionário, tá bom? Então, aqui a gente encerra todo o conteúdo da renda fixa. Um abraço, tchau, tchau.